pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui, seja bem-vindo ao nosso canal do Ático. Somos uma comunidade onde a gente tenta levar as pessoas a se conectarem com Deus. E agora a gente vai estar passando pelo momento de louvor, onde a gente vai até Deus, apresentar o nosso coração, adorar Ele, reconhecer quem Ele é. E eu te convido a fazer isso junto conosco através dos louvores. Jesus, meu amigo, te quero mais, e assim eu te sigo para onde quer que vás. Tu és o meu mestre, vou te servir, e assim te obedeço. Se falares, vou te ouvir. Esquerda, vou seguindo perto, sempre andando junto a ti, Senhor. Vira à direita, vou atrás bem certo, vai para a esquerda, vou seguindo perto, sempre andando junto a ti, Senhor. Jesus, meu amigo, te quero. Senhor, eu quero te agradecer por o Senhor estar nos sustentando durante toda a semana, nos guardando. Nós acabamos de passar por uma pandemia, pessoas ficaram doentes, perderam familiares, mas eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, mesmo em meio a tanta dor, tanto sofrimento, o Senhor tem nos guardado e nos protegido. E nós somos gratos a Ti, Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é
Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Irmãos, irmãs, é tudo sobre Jesus. Quando a gente olha para o momento que a gente vive no nosso país, nós somos aproximadamente 31% de população evangélica no nosso país. É muita gente. Mas é interessante que quando a gente começa a olhar dentro das comunidades cristãs diferentes que existem por aí e enxergar na vida das pessoas a expressão da sua fé, a gente começa a perceber que não é tudo sobre Jesus. A gente começa a ver, e a gente tem que também fazer que muitas vezes a nossa fé
ela é a respeito de muita coisa, mas ela não é a respeito de Jesus. Eu vi há alguns dias, e fuçando, lendo nas redes sociais, em virtude dessa série de mensagens que a gente inicia hoje, uma igreja no Brasil, dizendo que esse ano é um ano profético. Esse ano é um ano profético porque João 20:22, João 20:22, fala a respeito de algo incrível, e então esse ano é um ano profético para a nossa nação. Não é sobre profecia, não é sobre ano profético, é tudo sobre Jesus. Olhando um pastor de uma igreja relevante, grande no país, ele dizia o seguinte: você precisa andar com gente que está acostumada a matar gigantes, porque se você andar com gente que está acostumada a matar gigantes, você também vai matar os gigantes na sua vida. Não é sobre gigantes, é tudo sobre Jesus. Alguém vai dizer que você precisa reagir às dificuldades, às lutas que você tem, e depende de você, e você precisa reagir, você precisa lutar, você precisa fazer por merecer, para então superar as dificuldades da sua história. Mas não é sobre você, é tudo sobre Jesus. E no decorrer da nossa caminhada com Jesus, no decorrer do desenvolvimento da nossa espiritualidade, muitas vezes nós começamos até em Jesus, mas a gente acha que Jesus é meio que um assunto básico, e então a gente quer ir para outros assuntos, a gente quer falar de outras coisas, talvez com aparência de complexidade, de coisa importante, e a gente se esquece que é tudo sobre Jesus. E essa série de mensagens, baseada na carta de Paulo aos Colossenses, ela foi um alinhamento para a igreja no primeiro século a respeito dessa informação importante, e ela também é um alinhamento para mim e para você. A sua espiritualidade, ela tem que ser completamente centrada em Cristo. Não é a maior parte centrada em Cristo, não é 50% centrada em Cristo e o restante dividido em assuntos importantes, não. Toda a sua vida, toda a sua espiritualidade tem que ser baseada totalmente em Jesus, é tudo sobre Jesus. O pastor americano Tim Keller, ele diz, e ficou famoso por essa afirmação: o Evangelho não é apenas um ABC da vida cristã, da fé cristã, mas o A a Z. O Evangelho, as boas notícias a respeito daquilo que Jesus veio fazer na história, não é apenas o início, não é o beabá, não é simplesmente aquele assunto que você conversa com quem está iniciando a caminhada com Jesus. Não, o Evangelho, a vida de Cristo é tudo, é toda a vida cristã. Nós sermos imitadores, discípulos de Jesus, tem a ver com toda a nossa existência, de A a Z. Mas é interessante que quando nós fazemos uma autoanálise da nossa espiritualidade, quando nós fazemos uma análise da espiritualidade evangelical brasileira, nós percebemos que Jesus, ele é uma figura importante, sim. Fala-se de Jesus, comenta-se a respeito de Jesus, existem conferências para celebrar a vida de Jesus, mas ele não é o centro. O centro, na maioria das vezes, somos nós, sou eu e você, a respeito daquilo que nós podemos fazer ou deixar de fazer para sermos mais felizes, para sermos mais ricos, para termos mais intimidade com Deus. Porque isso, gente, tem uma aparência de coisa boa. O líder chega aqui, o pastor, o bispo, o líder religioso chega aqui e fala o seguinte para vocês, fala assim: olha, existe um lugar que você consegue destrancar com a sua oração. Existe um lugar secreto que você pode destrancar com a sua oração, e você tem intimidade com Deus e viver coisas que ninguém viveu. Parece ser bonito isso, porque esse lugar secreto tem uma referência lá a Mateus 6,6, quando Jesus fala para você entrar no seu quarto e em secreto falar com seu pai. Tem uma aparência de coisa boa, mas isso não é sobre Jesus, é sobre você. E nós precisamos entender que a Bíblia nos confronta diariamente, constantemente a respeito disso. É tudo sobre Jesus.
O Evangelho é de A a Z aquilo que deve tomar conta da nossa existência, da nossa história, e não a nossa própria história reger a nossa história. Nesse sentido, eu quero convidar você, antes da gente entrar no estudo propriamente compartilhar com vocês hoje, eu gostaria de apresentar um pouquinho o contexto da carta de Paulo aos Colossenses. Paulo escreve essa carta provavelmente da prisão em Roma em 62 depois de Cristo. E a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Em 62 depois de Cristo, Paulo está a poucos anos de sua morte. Paulo já é uma pessoa extremamente madura, já está há poucos anos de ser morto, e Paulo, ele escreve essa carta preso em Roma, essa carta para a cidade de Colossos, para os cristãos que vivem em Colossos. É interessante que Paulo provavelmente nunca esteve em Colossos. A gente vai perceber que quem escreve, Paulo escreve a carta à igreja que existia em Colossos, mas quem plantou essa igreja provavelmente foi Epáfras, alguém que viu Paulo compartilhando o evangelho em Éfeso e leva essa mensagem proclamada do evangelho para Colossos e planta essa igreja lá. Isso em 62, Paulo escreve então essa carta para os discípulos de Jesus que estão em Colossos. Uma segunda coisa interessante é que de 54 a 68 acontece algo muito importante naquele contexto. Colossos era uma cidade que pertencia ao Império Romano, um dos impérios mais poderosos que já existiram em toda a história da humanidade. O Império Romano estava em plena ascensão e surgiu um jovem proeminente, capaz de trazer esperança para aquelas pessoas do Império Romano, de que enfim o Império Romano seria tudo aquilo que ele esperava ser: forte, rico, poderoso, e nenhum povo mais seria capaz de fazer frente ao Império Romano. Quem que era esse jovem que governa o Império Romano de 54 até 68 depois de Cristo? Nero, conhecido como Nero o Louco. Nero foi quem forjou a maior perseguição na direção dos cristãos naquele primeiro século. Até então a perseguição aos cristãos era relativamente velada, ela acontecia num ambiente, em outro não, mas com o governo de Nero, a perseguição aos cristãos se torna muito intensa, muito intensa. Nero, já no final da vida dele, ele manda queimar os cristãos, ele iluminava Roma com tochas humanas, com discípulos e discípulas de Jesus sendo queimados, um cenário terrível, assustador. A igreja foi perseguida durante esse contexto. Então é nesse contexto, veja bem, a carta é escrita em 62 depois de Cristo, no meio do governo de Nero. Nero mandou matar a mãe dele e fez parecer que era um suicídio. Nero matou exatamente em 62, no ano em que Paulo escreve a carta aos Colossenses. Ele mata a sua primeira esposa e se casa com uma outra mulher, quem mataria depois também. Nero o Louco. É nesse contexto que a carta de Paulo é escrita aos Colossenses. O Império Romano, ele lembrava as pessoas de que as boas notícias diziam respeito ao imperador e à Pax Romana. Gente, o que acontece? O Império Romano, ele oprimia as pessoas, ele influenciava de maneira muito forte, muito poderosa as pessoas que integravam esse império, por vontade ou não, que gostariam de fazer parte daquilo ou não. E como que o Império Romano lembrava, como era a imprensa da época, por assim dizer, para lembrar as pessoas de que eles deviam obediência a César, ao imperador, a Nero. Como que eles faziam isso? Pelo menos de duas maneiras. Uma primeira maneira era a partir de moedas. As moedas que corriam naquele contexto, elas
tinham a figura, o rosto do imperador nelas, para que cada vez que qualquer cidadão romano olhasse para aquela moeda, ele lembrasse que ele devia obediência a César, ele devia obediência a Nero. Uma segunda maneira de Roma lembrar as pessoas de que o imperador era quem deveria ser obedecido, seguido e até adorado, era fazendo estátuas do imperador em todo o Império Romano, não apenas em Roma, mas nas cidades, nas províncias, nas aldeias mais distantes. Existiam estátuas do Império Romano, lembrando que existia uma boa notícia. A palavra grega evangelion, evangelho. A boa notícia para o Império Romano, o evangelho para o Império Romano era: temos um imperador, ele é forte, ele é poderoso e ele trouxe a paz para a gente. A famosa paz, Pax Romana. O que é Pax Romana? Essa expressão, gente, ela traz a informação, o significado a respeito da paz, da segurança que os habitantes do Império Romano poderiam ter, em virtude da boa notícia de que eles tinham um imperador, e também significava crescimento financeiro, econômico. Então era todo um pacote de coisas boas que as pessoas desejavam naquele contexto. Agora, a igreja de Colossos estava em perigo diante de ataques de falsos mestres. A gente vai ver ao longo da carta que falsos mestres estavam levando perigo à comunidade de discípulos de Jesus. A gente não sabe a respeito de que necessariamente os falsos mestres estavam falando. O que a gente sabe é que Paulo combate os falsos ensinamentos falando de Jesus. Uma outra coisa interessante nesse contexto é que Paulo convida os colossenses a tomarem a decisão sobre quem governará suas vidas. O Império Romano empurrava todos os discípulos de Jesus naquele contexto contra a parede, dizendo assim: vocês podem sim servir a Jesus. O Império Romano nunca teve problema com a igreja servir a Jesus, gente. Por quê? Porque o Império Romano era politeísta. Então você quer servir a Jesus? Tudo bem, eu sirvo a fulano aqui, o meu vizinho serve a ciclano e está tudo bem, a gente vai se entender de alguma forma. Agora, a questão importante é que uma carta como essa é capaz de, sim, fazer com que os cristãos fossem perseguidos. A carta de Paulo aos Colossenses é uma dinamite. É uma dinamite pronta para explodir naquele contexto. Os cristãos não foram perseguidos porque criam em Jesus. Os cristãos foram perseguidos por cartas como esta. Nessa carta, Paulo diz assim: olha, é tudo sobre Jesus, não é tudo sobre Nero, não é tudo sobre o Império Romano, não é tudo sobre a Pax Romana, não é tudo sobre o futuro imperador ou o atual imperador, é tudo sobre Jesus. E nesse sentido, eu imagino como seria uma carta para nós hoje aqui, uma carta em 2022 aos jaguarionenses. E aqui a gente está abarcando também, né, pessoas de outras cidades que frequentam o nosso espaço. Mas imagina uma carta para a gente nessa manhã, uma carta de Paulo endereçada a nós. E eu imagino que mais ou menos nessa linha do que ele escreve aos Colossenses, ele poderia dizer o seguinte: jaguarionenses, vocês não estão mais debaixo do Império Romano, ótimo, mas não se enganem, ainda há um império igualmente idólatra, igualmente injusto, igualmente sedutor, igualmente insistente e igualmente poderoso. Ainda há este império. Lembrem-se, é tudo sobre Jesus. No Império Romano, a proposta para a comunidade
de pessoas das diferentes cidades era: vocês terão segurança, vocês terão uma vida boa, vocês terão aquilo que vocês querem para sua família, se vocês forem fiéis ao imperador, a Nero. Hoje existe também um imperador, existe também um imperador que rege as nossas vidas. E esse imperador é aquela pessoa que você vê no espelho todos os dias. É você mesmo. Nós vivemos num tempo onde a nossa vontade, ela é celebrada acima de qualquer questão. Se você quer muito fazer isso, se você gostaria de viver esse tipo de experiência, então viva, então faça aquilo que está no seu coração. Não se prive das coisas boas da vida, afinal de contas a vida passa rápido. E você vai ser feliz, e você vai ser pleno, e você vai encontrar felicidade, você vai então perceber que a sua vida vai valer a pena. Por quê? Porque existe um imperador sobre você, e esse imperador é você mesmo. Não nos enganemos, meus irmãos e minhas irmãs, existe um império igualmente idólatra, igualmente injusto, igualmente sedutor, insistente, poderoso, tal qual o Império Romano. É o império da minha vontade, é o império da sua vontade. E é pensando nisso que eu gostaria de convidar você nessa manhã a olhar comigo a partir desse tema, a supremacia de Jesus. Jesus, ele é supremo sobre tudo e sobre todos. Esse vídeo de introdução a essa série, se você conseguiu assistir, tenho certeza que você fica pensando um pouquinho, como é grande quem criou tudo isso, como é poderoso quem fez tudo isso. Se você não conseguiu assistir agora, se você não conseguiu ler, veja na sua casa, acesse no YouTube, no Instagram e assista, e fique embevecido com a criação de Deus. E a palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João que Jesus, ele é o próprio Deus, ele estava lá no princípio, que ele é a própria palavra de Deus. Jesus, ele é supremo sobre tudo e sobre todos, ele é o supremo sobre a criação, sobre o universo, ele é supremo sobre tudo que Deus fez. Ele é supremo sobre a sua vida, sobre os seus problemas, sobre as mazelas, as dificuldades que você tem que gerir e enfrentar, que estão esperando você, para você resolver amanhã de manhã, quando você for para o trabalho. Jesus é supremo sobre tudo. Não é Nero que é supremo sobre a vida dos discípulos de Jesus no primeiro século, assim como não são os governantes que são supremos sobre a minha e a sua vida hoje. Não é o problema que é supremo sobre a sua vida. Não é você que deve ser supremo sobre a sua vida, é tudo sobre Jesus. Eu quero convidar você a olhar para esse texto comigo. Eu quero destacar 3 coisas muito importantes. A primeira delas é que vocês estão indo bem. Quando a gente olha para uma carta, para uma exortação da palavra de Deus, muitas vezes a gente se sente assim, o último do último dos últimos, não é verdade? Deus está falando com a gente percebe que Ele está falando com a gente, e a gente fala assim, puxa, é verdade, é tudo sobre Jesus mesmo, e eu vivo uma vida, focando no dinheiro, focando no trabalho só, focando nas coisas que do reconhecimento profissional, tá certo, a palavra está falando comigo, eu preciso mudar. Só que isso é verdade, porque o Espírito Santo nos confronta, mas é verdade também que vocês estão indo bem. Vocês estão indo bem. Muitos de vocês aqui têm 10, 20, 30 anos de caminhada com Jesus. E a gente muitas vezes tem a facilidade de enxergar o copo meio vazio, né? E a gente fala assim, puxa, fulano tem 30 anos de caminhada com Jesus e não muda. E não muda. E podia ser uma pessoa melhor e não é. Deveria deixar de fazer aquilo e não deixa. A gente olha e enxerga o copo meio vazio. Mas eu quero, nesse primeiro momento, enxergar o copo meio cheio. Que bom que você caminha com Jesus há 10, 20, 30 anos.
Você ainda tem coisas difíceis para resolver, você tem pecados para abandonar, você ainda tem pessoas para perdoar, mas que bom que você está aqui nessa manhã, que bom que você não desistiu da caminhada com Jesus, que bom que o Espírito Santo ainda fala com você, que ótimo que você tirou um tempo nessa manhã para estar aqui e ser confrontado pela palavra de Deus, que bom que você tem topado o desafio de caminhar ao lado de outras pessoas que são totalmente diferentes de você. Que bom que vocês estão aqui, vocês estão indo bem. É assim que Paulo começa a carta aos Colossenses, e eu queria convidar você a ler comigo, no capítulo 1, primeiro versículos 1 e 2, os primeiros versículos, os primeiros 14 versículos da carta de Paulo aos Colossenses, eles são divididos em 3 partes. Primeira parte é a saudação. Paulo diz de maneira um tanto quanto normal, se você olhar nas outras cartas é um tanto quanto parecido. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante, gente, essa saudação, porque uma saudação de Paulo, e essa saudação que era muito comum na igreja primitiva, que ela conciliava a palavra charis, graça, do grego, com a palavra shalom, do hebraico. Então eles diziam, como quem diz assim, para quem é gentil, para quem está aqui na cultura grega, charis, para você que é judeu, shalom, graça e paz. Era um cumprimento completo de amor e de cuidado. Mas é interessante que Paulo não fala paz e graça, porque só tem a paz aquele que conhece a graça de Jesus. A graça vem antes. E Paulo então ele saúda os discípulos e discípulas de Jesus de Colossos, dizendo graça e paz, com amor, com carinho. O texto continua, e Paulo passa a expressar a gratidão dele pela igreja de Colossos. Eu acredito que era uma gratidão muito profunda, porque não foi uma igreja nem que Paulo plantou, foi Epáfras que iniciou essa igreja. E Paulo deveria ter uma gratidão, um cuidado muito grande por essa igreja. E olha o que ele diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Este Evangelho vai frutificando também entre vocês. Gente, eu quero convidar você a olhar para a sua vida e tentar enxergar o copo meio cheio nessa manhã, nesse primeiro momento. Enxerga o copo meio cheio. Tem coisas boas acontecendo na sua vida, tem confrontos que o Espírito Santo vem fazendo à sua mente, ao seu coração há anos, e que estão começando a gerar frutos. Tem frutos que você nem lembra mais, mas foi a palavra, foi o Espírito Santo que gerou na sua história, na história da sua família. Olhe para a sua história e perceba não apenas coisas ruins. Muitas vezes nós somos muito apressados em enxergar as más notícias, enxergar aquilo de ruim que acontece com a gente, as coisas que estão faltando em casa, os sentimentos que a gente não consegue manobrar em nossa alma, as pessoas que não nos entendem, as pessoas que nós não entendemos, que não nos perdoam, que nós não perdoamos. A gente tem facilidade para enxergar isso, mas eu quero que você enxergue nesta manhã aquilo de bom que o Evangelho tem feito na sua história. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito.
Gratidão. Paulo saúda com carinho aquelas pessoas, graça e paz. Paulo tem gratidão a respeito do que está acontecendo lá. Paulo, gente, ele não é um iludido, ingênuo. Paulo já está no final da vida dele aqui. Paulo sabe que em Colossos tem muita coisa complicada, tem muito discípulo de Jesus imaturo, tem uma panelinha na igreja lá do pessoal que senta mais desse lado, que não gosta muito do pessoal que senta desse lado. Paulo sabe disso, mas ele está enxergando os frutos que o Evangelho é capaz de produzir. Não significa que a igreja de Colossos era perfeita, não significa que aqueles discípulos de Jesus estavam tocando anjos, de tanta fé que eles tinham, não. Significa que o Evangelho estava gerando frutos. Vocês estão indo bem, é o que Paulo está dizendo para eles. E no terceiro momento, Paulo primeiro saúda, depois ele demonstra gratidão e depois ele ora por essas pessoas. Ele diz: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos a respeito disso, a respeito dos frutos, do que está acontecendo com vocês, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, gente, imagina que você está lendo essa carta, ou você está ouvindo essa carta ser lida, e você, como você está ouvindo agora, mas você não sabe o desfecho, você não sabe o que está acontecendo direito. Você só está ouvindo a respeito de Paulo, aquela pessoa que talvez você nem conheça pessoalmente, que escreveu uma carta para essa comunidade, falando, e por enquanto falando de coisas muito boas que têm acontecido aqui. Mas quando Paulo chega nesse finalzinho e ele diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus, em quem temos a redenção. O discípulo de Jesus que está ali, que tem um pano de fundo a respeito de Israel muito presente em suas histórias, ele pensa o seguinte: bom, redenção tem a ver com Páscoa, redenção tem a ver com o povo de Deus lá no Egito, tirado do Egito sem fazer nada. Era essa a história da Páscoa. O povo de Deus não fez nada para ser liberto do Egito. O povo de Deus só precisou sacrificar um cordeiro para que o anjo da morte não passasse ali, e eles fizeram a comida com os pães sem fermento, saíram depressa e escaparam do Egito. Foi Deus quem os tirou de lá com mão poderosa. E eles estão então pensando o seguinte: bom, Jesus, Ele não apenas nos tira do Egito, mas Ele nos tira então da prisão dos pecados. É isso que Paulo está dizendo. Temos a redenção, o perdão dos pecados. E aí, gente, nós poderíamos ter algum desavisado ali nessa igreja de Colossos, que poderia dizer o seguinte: a gente sabe que Deus perdoa os pecados, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que sacrificar, vez ou outra, um animalzinho. Nós temos que entregar todo o nosso dinheiro lá na igreja. Nós temos que participar de uma campanha de oração, 7, 21, 100 semanas. Deus perdoa, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu preciso fazer uma peregrinação, igual que o Ronaldo Fenômeno fez agora, recentemente, quem acompanhou ele nas redes sociais, até Santiago de Compostela. Por quê? Porque faz parte da espiritualidade dele, ele teve que fazer essa peregrinação. Por quê? Porque Deus perdoa, ok, mas eu preciso fazer a minha parte. E quando a gente chega nesse versículo aqui, Paulo está dizendo assim: ok, vocês estão indo bem, mas é preciso que vocês realinhem a vida de vocês na direção de que é tudo sobre Jesus.
não é sobre vocês, não é sobre o que vocês fazem. Vocês estão indo bem, que bom que vocês têm frequentado as reuniões aí em Colossos, que bom que vocês têm sido advertidos pela palavra, que bom que vocês têm orado, que bom que vocês têm crescido comunitariamente, mas vocês precisam ser advertidos de que é tudo sobre Jesus. E aqui entra a segunda coisa que eu queria destacar com vocês, é o que Paulo está falando com eles, a partir do verso 15, lembrem-se, é tudo sobre Jesus. Vocês estão indo bem, ok, vocês estão envolvidos com a igreja, vocês têm algumas imaturidades, mas está tudo bem. Agora lembrem-se disso, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Jesus. E o versículo 15 em diante, do versículo 15 ao versículo 17, gente. Bom, antes disso, eu preciso contar uma coisa para vocês. Do versículo 15 ao versículo 20, nós temos um texto que é maravilhoso. Talvez seja um dos textos mais lindos que Paulo escreveu em todas as suas cartas. Mas talvez não seja nem Paulo que escreveu esse texto. Por quê? Porque esse texto era um hino. A gente não sabe se Paulo escreveu esse hino e esse hino se torna então comum nas igrejas lá da época, ou se o hino era comum e então Paulo pega e coloca em sua carta aos Colossenses. A gente não tem essa informação. O fato é que era uma canção que transitava nas igrejas do versículo 15 ao versículo 20. E dos versículos 15 a 17, esse texto que está aqui projetado, o texto, Paulo está lembrando aquelas pessoas de que Jesus é Senhor sobre toda a criação. Jesus é Senhor sobre toda a criação. O texto diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E gente, lembrem-se, Paulo está lembrando aqueles discípulos e discípulas de Jesus de que é tudo sobre Jesus, mas em um contexto onde as pessoas, onde o Império Romano lhes oprimia, dizendo que era tudo sobre Nero. E eu disse para vocês que uma das maneiras, ou pelo menos duas maneiras, que a imprensa da época usava para lembrar os cidadãos romanos de que era tudo sobre Nero, era a partir das imagens do imperador nas moedas e a partir das estátuas que estavam espalhadas por todo o império. E Paulo está dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, do Deus que você não vê nas moedas, do Deus que você não vê nas estátuas por aí. Ele é a imagem do Deus invisível. O que Paulo está fazendo aqui é uma denúncia. Paulo está fazendo uma denúncia, dizendo: olha, isso que dizem aí ser o Deus, isso que dizem ser o grande imperador das nossas vidas, aquilo que controla a nossa história, aquele que é a boa notícia hoje, aquele que trouxe a Pax Romana, tudo isso é mentira, porque o verdadeiro Deus é a imagem do Deus invisível. É uma denúncia que Paulo está fazendo aqui. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. E Paulo continua sendo muito ousado, e ele diz: sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, império assírio, egípcio, império romano, outros impérios que virão depois, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Se você gosta um pouquinho de história, você sabe que nenhum império é bom, grande, poderoso o suficiente para ser eterno, para ser permanente. Ele tem um tempo de auge e um tempo de declínio e acaba. Ao longo da história, esse é um padrão que se repete. O que Paulo está dizendo para eles é que os tronos, as soberanias, os poderes, as autoridades, é muito difícil para eles ouvir isso, gente. É difícil porque eles estão vendo o tamanho que é o Império Romano. Para eles isso é um confronto muito grande, como é para mim e para você nessa manhã. Jesus, Ele tem de estar acima de todas as nossas vontades, de todos os imperadores que nos rodeiam. Existe um império, segundo os estudiosos, que é o maior império da história, que é o império da economia global. Quem é feliz hoje? Quem tem dinheiro. Quem tem sucesso?
é quem conseguiu, a partir de uma profissão, crescer, ser reconhecido e ter posses, ter bens, ter poder de compra. Esse é o maior império da história da humanidade. Nós estamos subjugados debaixo deste império. Esse império nos aprisiona, esse império nos entristece, esse império faz você ter a mania da comparação e sempre ser infeliz. Esse império é terrível, ele é pior que o império de Nero, porque ele faz você viver a morte ainda em vida, a desesperança mesmo quando você ainda é jovem. Mas Paulo está lembrando a igreja de Colossos que é tudo sobre Jesus, e ele está nos lembrando nessa manhã, não é sobre o império da economia global. Você não precisa ter bens, você não precisa necessariamente ter dinheiro, não vai faltar nada para você, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E a partir do versículo 18, do versículo 15 a 17, Paulo fala sobre Jesus ser o Senhor de toda a criação. Dos versículos 18 a 20, Paulo fala sobre Jesus ser Senhor da nova criação. Da nova criação recriada por Deus a partir de Jesus, o Messias. E Paulo começa com uma outra denúncia aqui, porque Nero, gente, o imperador romano, dizia o seguinte: o grande corpo é o Império Romano. O grande corpo tem diferentes partes, diferentes membros. Tem cidades muito importantes como Roma, e tem aldeias muito pequenas, longínquas da região central do Império Romano. Só que todas essas partes são o corpo, o grande corpo do Império Romano. E quem é a cabeça do Império Romano? Nero, o imperador. Paulo está fazendo uma outra denúncia aqui. Ele está dizendo: não, a cabeça é Jesus, ele é a cabeça, e o corpo não é o Império Romano, o corpo é a igreja, o corpo é a comunidade de discípulos, discípulas de Jesus. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Aqui Paulo está falando a respeito da morte, porque ele está dizendo: Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou 3 dias depois. Ele é o primeiro, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Nós ressuscitaremos um dia, a palavra de Deus nos garante, mas Jesus é o primeiro. Ele é o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Se você fosse em uma aldeia romana entre 54 e 68 depois de Cristo, enquanto Nero era o grande imperador, e você perguntasse assim para qualquer aldeão, para qualquer cidadão romano, você perguntasse: quem garante a paz para a gente? E ele diria de maneira pronta, talvez um tanto quanto automática: o imperador. Ele garante a paz romana. Ele garante a paz romana. Paulo está fazendo uma outra denúncia aqui. Ele está dizendo: não, a paz ela é estabelecida pelo sangue de Jesus derramado na cruz. É tudo sobre Jesus. Paulo poderia dizer que a paz é estabelecida pelo Deus Pai Criador desde a eternidade, de eternidade em eternidade. Não, Paulo sabe que a paz entre você e entre Deus, entre você e você mesmo, só pode existir por causa do derramamento do sangue de Cristo na cruz. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Tim Keller, em seu livro Deuses Falsos, ele diz o seguinte: tudo que nos controla é nosso Senhor. Presta atenção nisso, gente. Tudo que controla você é o seu Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca a aceitação é controlada pela busca, é controlada pela pessoa que quer agradar.
não controlamos a nós mesmos, somos controlados pelo Senhor de nossa vida. Você não controla a si mesmo. Não seja ingênuo. Lembre-se da carta que Paulo escreveu aos Jaguariunenses 2022. Não se enganem, existe um outro império, tão terrível, tão idólatra, tão insistente, quanto o Império Romano. Existe um Senhor que governa a sua vida. Ou Ele é Jesus, ou Ele é Deus, ou Ele é um outro falso Deus. Mas você não controla a si mesmo. Ele continua, ele diz o seguinte: a única forma de nos libertarmos da influência destrutiva dos falsos deuses é nos voltarmos para o verdadeiro Deus, o Deus vivo, que se revelou tanto no Monte Sinai, quanto na cruz. O único Senhor que, se for encontrado, pode realmente satisfazê-lo, e se você falhar, Ele será o único que poderá realmente perdoá-lo. Ele é o único que pode satisfazer a sua alma, e se você falhar, porque você vai falhar, Ele é o único que pode perdoar você. É tudo sobre Jesus. Agora eu faço uma pergunta para você, antes da gente ir para o terceiro ponto. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Eu acredito que para aqueles cidadãos, no ano de 62 depois de Cristo, quando eles estão tendo acesso à carta de Paulo, eu acredito que para eles é tranquilo, assim, até levantar os indicadores de como eles estão, se eles estão servindo mais a Jesus, ou se eles estão de fato se prostrando diante de Nero, porque eu acredito que eram coisas muito práticas. Acredito que existia o culto ao imperador. Então, assim, se eles não cultuassem o imperador, em um momento onde Nero estava maluco, matando os cristãos, eles iam sofrer sérios riscos de morte. Então era uma situação muito complicada e muito prática. Hoje para a gente não é tão simples. Não é tão simples, mas o Espírito Santo ele nos ajuda nessa autoanálise. E eu quero perguntar para você: quem tem sido o Senhor da sua vida? As decisões que você toma a partir de quais parâmetros? Quem é o cabeça de fato da sua história, aquele que governa você? Porque você não controla a si mesmo, alguém governa você. E se alguém tem que me governar, a melhor opção é que eu seja governado por Jesus, porque Ele é o único que pode me satisfazer, e Ele é o único que, quando eu falhar, tem capacidade de me perdoar. É bom que Jesus me governe. Ele provou ser leal, Ele provou ser amoroso e gracioso. E uma terceira coisa que eu queria destacar com vocês é que por causa de Cristo somos reconciliados. Por causa de Cristo, reconciliados. Gente, tem coisas óbvias que precisam ser lembradas. Você não é reconciliado ao Pai pelo que você faz. Você não é reconciliado ao Pai porque você se parece um cristão. Você não é reconciliado ao Pai porque você frequenta uma comunidade cristã e é dizimista, é ofertante. Você não é reconciliado ao Pai porque você...
Ele te torna livre de qualquer acusação. Não existe acusação mais sobre você, você deixou de ser réu. Mas isso acontece porque Jesus nos reconciliou ao Pai a partir do sacrifício dele. Não é pelos seus méritos, não é pelos nossos méritos. Agora, uma coisa interessante, gente, para a gente pensar, é que Paulo diz ali, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. O primeiro ponto que eu usei com vocês aqui nessa manhã, vocês estão indo bem, ok? Vocês estão indo bem, existem frutos visíveis acontecendo aí, frutificando no meio de vocês, ótimo. Mas não se esqueçam, continuem alicerçados e firmes na fé, não se afastem da esperança do Evangelho. Eugene Peterson, ele ficou conhecido em seu ministério por trabalhar a ideia de que a caminhada com Jesus, a caminhada cristã, é uma longa obediência na mesma direção. Então, se você começou bem, se você está há alguns meses, há alguns anos envolvido com o discipulado com Jesus, eu quero desafiar você a continuar alicerçado neste fundamento sólido que é a esperança do Evangelho, a esperança que aponta totalmente para Jesus. O foco está totalmente em Cristo e não está em mim e nem em você. Graças a Deus por isso. O meu futuro não está nas minhas mãos. Se ele estivesse nas minhas mãos, eu estava lascado. O meu futuro não está nas minhas mãos, ele está nas mãos de Jesus, que provou ser completamente confiável. Sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Para a gente concluir, eu queria mostrar para você essa frase do escritor cristão irlandês C.S. Lewis. Ele disse essa frase em vida, e essa frase, interessantemente, ela foi colocada na lápide de C.S. Lewis em seu túmulo na abadia de Westminster. E ele diz o seguinte: eu acredito no cristianismo tanto quanto acredito que o sol nasceu. Não é uma crença, é um fato. O sol nasceu, eu vejo. Não somente porque o vejo, mas porque a partir dele, a partir do cristianismo, a partir do Evangelho, a partir de Jesus, eu vejo todo o resto. É tudo sobre Jesus. Mas quando eu digo é tudo sobre Jesus, não é para você ficar bitolado e começar só a falar de Jesus agora, e só falar de Jesus o dia inteiro, e só ler a respeito de Jesus, e Jesus de uma maneira fanática e não inteligente. Não é disso que a gente está falando. Mas é que quando você enxerga o sol, você não apenas vê o sol, mas você vê todas as coisas a partir do sol. E quando você enxerga Cristo, quando você entende que é tudo sobre Ele, você enxerga todas as coisas a partir dEle. Isso muda tudo. Isso muda a maneira como você olha para o seu esposo e para a sua esposa, com as complicações que eles têm. Isso muda a maneira como você olha para os seus filhos e a expectativa que vocês têm a partir deles. Isso muda a expectativa que vocês têm a respeito dos nossos governantes. Porque na verdade não é sobre eles, é sobre Jesus. Ele é o sol, e você o vê, e a partir do seu olhar para o sol, você vê todo o resto. É tudo sobre Jesus, e Ele influencia todas as coisas na nossa vida. Por quê? Porque Jesus é supremo sobre todas as coisas. Gente, eu quero desafiar você nessa manhã a pensar no que Jesus é na sua história. Como que você pode tornar isso de maneira prática? Jesus não é uma ideia, Jesus não é um conceito, Jesus é um mestre que está caminhando e Ele diz para você: vem comigo e me imita. Eu tenho paciência com você, mas com o tempo você vai se tornar parecido comigo. Você está indo bem, mas cuidado, eu sou o grande imperador, eu sou
o Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não é você e nem qualquer outro imperador fajuto. A partir da sua imitação de Jesus, a partir da sua vida, a respeito das coisas que você aprende de Jesus, a quantas anda o seu desenvolvimento como discípula de Jesus? Quando as pessoas olham para você, a imagem do sol da justiça, a imagem de Jesus resplandece em você de maneira que as pessoas enxergam graça. Quando as pessoas olham para você, a luz do sol brilha de tal forma no seu rosto que elas enxergam perdão. Quando as pessoas olham para você, a luz do sol da justiça brilha de maneira tão forte na sua face que elas enxergam paciência, amor, bondade. Para a gente refletir, para a gente praticar durante essa semana, eu quero desafiar você a pensar numa questão muito importante, que não é sobre você. E isso, gente, não é uma ofensa, isso é um alívio. Não é sobre você. Não é sobre você ser mais fiel e então ser mais parecido com Jesus. Não é sobre você, nunca foi. Foi uma mentira que contaram para a gente. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre você olhar para Jesus e enxergar que Ele é o Criador de todas as coisas. É você ficar embevecido com a grandeza do poder, da glória, da majestade, do quanto Jesus é incomparável. E esse sol que brilha, passar a brilhar em todas as áreas da sua vida e nortear totalmente a sua história. É tudo sobre Jesus. É interessante que quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, muitas vezes nós nos tornamos discípulas de Jesus. Por quê? Porque nos convenceram. Nos convenceram, poxa, vai que também eu morro, né? Eu não quero ir para o inferno, e eu não quero também, sei lá, parecer uma pessoa que não quer ficar com Deus. E aí a gente é convencido a ser discípulo de Jesus. Gente, não é isso. Jesus, Ele simplesmente é tudo. Jesus, Ele não é o ABC, Ele é o A a Z de toda a história da humanidade. Jesus, Ele é o próprio Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Assustadoramente poderoso. Ele é grande, Ele é incrível. E Ele não se afasta de você porque você é pecador, porque você é pequeno. Pelo contrário, Ele nos abraça nessa manhã. Com as nossas limitações, Ele nos acolhe e nos ama. Amém? Reconheça os seus avanços enquanto discípulo de Jesus. Perceba os frutos do Evangelho e seja grato por isso. Reconheça os seus avanços. Celebre as pequenas conquistas. Reconheça os seus avanços de, pelo menos, você está frequentando uma comunidade cristã. Poxa, há 6 meses, olha que legal. E você está vendo o que Deus está fazendo na sua vida, está começando a mudar a maneira sua de pensar e de enxergar o mundo. Reconheça os seus avanços. Não deixe com que nenhum falso imperador, nem mesmo você, ocupe o lugar pertencente a Jesus. Esse lugar é dele por direito. Esse lugar é dele. Ele é o Criador. Ele é Deus. Ele venceu a morte. Esse lugar é dele. Não deixe com que nenhum falso imperador, nem mesmo você, ocupe este lugar. E 3, você só pode ser reconciliado com Deus e consigo mesmo, a partir da vida e obra de Jesus. Jamais se esqueça disso. Você só pode ser reconciliado com Deus. Você só pode ser reconciliado com você mesmo, consigo mesmo, a partir da obra redentora de Cristo. Não se esqueça disso. É tudo
sobre Jesus. Vamos orar? Deus de infinita graça, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão gracioso, mesmo nós sendo tão falhos como somos, o Senhor olha para a gente com carinho, com graça, e o Senhor percebe os pequenos avanços, e o Senhor nos mostra com alegria os frutos que a sua palavra tem gerado em nossas histórias. Obrigado, Jesus, pelos avanços. Obrigado, Senhor, pelos irmãos e irmãs que estão aqui nesta manhã e que têm frutificado, Pai, em suas vidas, em suas famílias, nos seus ambientes de trabalho. Obrigado porque muitas vezes nós temos dificuldade para enxergar essas coisas, mas o Senhor nesta manhã nos mostrou que existem coisas boas acontecendo e precisam ser celebradas. Obrigado, Deus. E obrigado também porque o Senhor nos alinha constantemente à sua vontade. E por favor, Pai, não permita com que qualquer outro imperador, seja ele o império da economia global, o dinheiro, o sucesso, a fama, o conforto, o prazer, seja esse imperador o nosso próprio eu, não permita, Senhor, que nós nos esqueçamos de que é tudo sobre o Senhor, sobre a sua glória, sobre a sua graça, sobre a sua misericórdia, sobre o seu perdão, sobre o seu resgate na cruz, sobre a reconciliação que temos com o Senhor de forma tão graciosa. Por favor, Pai, que o seu Espírito Santo nos lembre docemente a respeito disso. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus,
Digno é o Rei que a morte venceu. Ele é digno, Ele é digno. Que as famílias cantem agora. Ele é digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. A cruz levou, entregou sua vida. Estou liberto enfim, estou liberto enfim. Oh, oh, Jesus eu canto, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. Oh, que infalível amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida. Obrigado, Deus. Estou liberto enfim. Estou liberto enfim. Oh, Jesus eu canto pelo que fez por nós. Puxa vida, que palavra abençoada do pastor Carlos. Eu gosto sempre de pensar que no nosso coração existe um trono. E nesse trono não pode estar ninguém e nada sentado a não ser Jesus. Então que possa ficar essa aplicação para você e você possa conseguir colocar essas aplicações durante a sua semana em dia. E pensando um pouco nisso, gostaria de fazer uma oração. Convido você a fechar os seus olhos e se conectar com Deus. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. E eu peço que o Senhor nos auxilie durante essa semana a gente colocar em prática, a gente refletir aquilo que está tomando o seu espaço no nosso coração e que venhamos realmente deixar que o Senhor seja o Senhor dos nossos corações e esteja sentado no trono do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Tenha uma ótima semana e te convido a assistir o próximo vídeo semana que vem. Deus abençoe.